Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Marina Silvestre, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e no vídeo de hoje nós falaremos sobre memória. O que é a memória? A memória é a nossa capacidade de reter uma informação, ou seja, adquirir uma informação, interpretar essa informação, codificar essa informação. Após essa codificação, precisa haver um armazenamento dessa informação, ou seja, você pegar essa informação e guardar essa informação. E o terceiro ponto da memória seria a evocação, ou seja, você conseguir resgatar essa informação. Então, quando eu te digo, por exemplo, a minha idade, eu digo para você que eu tenho 29 anos. Você vai pegar essa informação, 29 anos, você vai interpretar, você sabe o que é ter 29 anos. Você interpretou, você codificou essa informação, você sabe o que é a idade. O que representa esse número 29, você codificou, você interpretou essa informação. E aí você pode ou não armazenar essa informação. Você pode armazenar agora, nesses primeiros segundos que eu estou falando para você. Se lá no final da aula eu te pergunto a minha idade, você vai ter essa capacidade de evocar essa informação, ou seja, de lembrar dessa informação? Então, esses são os três pontos da memória. Repetindo, codificação, armazenamento e evocação, ou seja, lembrar dessa memória. Nesse sentido, nós temos vários tipos de memórias. Nós temos memórias, por exemplo, relacionadas à nossa genética, que são algumas informações de conteúdo biológico ao longo da história. Nós temos memórias relacionadas à cultura, às práticas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, memórias psicológicas. Então, nós temos vários tipos de memórias. Nós temos a memória coletiva, a memória social, que são memórias relacionadas, por exemplo, às tradições que nós aprendemos, muitas vezes os preconceitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, outras experiências relacionadas ao nosso contexto, à sociedade em que nós vivemos. Então, nós temos diversos tipos de memória. Mas eu gostaria de destacar aqui com vocês alguns tipos de memórias que nós precisamos estudar, inclusive para nós fazermos avaliações quando necessárias, tanto numa avaliação neuropsicológica ou como uma outra avaliação que nós estivermos fazendo sobre a memória. É importante nós conhecermos esses conceitos de memória. Nós temos o conceito de memória imediata, normalmente é uma memória que dura em torno de 1 a 3 minutos, é uma memória muito curta, muito breve, muito rápida. Por exemplo, aquela memória quando tem um colega que pede para você, usa a calculadora para mim, coloca aí 10 vezes 45, e aí você grava aquela informação apenas para você colocar ali na calculadora enquanto esse amigo te pede. Soma para mim tanto, mais tanto, você grava aquela informação e aí você soma. Ou quando alguém pede para você, grava para mim o número desse telefone no seu celular, e aí a pessoa vai falando o número e você vai anotando. Aquela é uma memória imediata, é uma memória que você vai precisar para digitar um número, tanto na calculadora como digitar um número no celular, mas vai passar um tempo, a pessoa vai te lembrar qual foi o número que eu pedi para você salvar, qual foi o contato que eu pedi para você salvar. Mas provavelmente você não vai lembrar porque foi uma memória que você usou naquele momento para resolver aquele determinado problema. Ou se a pessoa perguntar qual foi o cálculo que eu pedi para você fazer, você também provavelmente não vai lembrar porque foi um cálculo rápido. Então, o seu objetivo não era gravar aquele número por muito tempo, era apenas para resolver aquele problema imediato. E aí nós temos a memória de curto prazo, a memória recente, que ela leva em torno de 3 a 6 horas. Normalmente uma memória quando você vai marcar um compromisso para aquele dia, que você sabe que precisa estar naquele compromisso, ou digamos que alguém manda uma mensagem para você pela manhã falando, olha, após o almoço eu vou passar na sua casa, tal horário eu vou passar na sua casa para eu pegar alguma coisa com você. Então, esteja aí para me receber, você estará aí para me receber, por exemplo? Aí você vai dizer sim ou não, né? Se você for receber essa pessoa, você vai ficar com aquela memória de que naquele horário aquela pessoa ela vai aparecer ali na sua porta, tá? Depois vão passar os dias, você não vai mais ficar lembrando daquela informação de que a pessoa foi na sua casa naquele horário. Não, é uma memória que você vai ter por algumas horas enquanto aquela pessoa chega, enquanto o problema é solucionado. Tá? Da mesma forma, se você está esperando em um local por mais tempo, sei lá, 2, 3, 4 horas, e você sabe que tem ali um horário marcado, e aí você vai ter que esperar aquele horário, enfim, passa o tempo, você provavelmente vai esquecer dessa memória, porque ela é uma memória de curto prazo. Ok? Ou uma informação às vezes mais relevante, onde você tem que guardar uma determinada informação para passar para alguém. Depois que você passa essa informação, que às vezes você vai ter que esperar 1 ou 2 horas para passar essa informação, depois que você passa essa informação, pronto.
não é mais tão necessário você ficar lembrando daquela informação. Já a memória de longo prazo, ela dura de meses a anos, né? E aí estão embutidas as nossas memórias de vida, as nossas experiências, aquelas histórias que você vivenciou, que você guarda com prazer, informações relevantes sobre você, sobre a sua vida, sobre o ambiente que você vive, sobre as pessoas com quem você convive. Essas memórias, elas ficam ali guardadas a longo prazo, ok? E isso pode variar. Algumas memórias podem ficar aí meses, outras anos, outras memórias a gente nunca esquece, dependendo aí de como essa memória ela fixou na nossa mente, o impacto que ela teve, a importância, o significado que essa memória teve. Então, vai ser diferente para cada pessoa, tá? Da mesma forma, até para a gente absorver muitas informações, isso vai depender muito, às vezes, também do seu interesse, do seu estado emocional, do quanto que aquilo desperta prazer ou não em você. Então, se eu pedir para você tentar armazenar uma informação de um conteúdo que não é tão relevante para você, e em seguida pedir para você ler, assistir ou estudar sobre algo que te chama muita atenção, que desperta muito interesse, provavelmente essa memória que desperta mais o seu interesse, que chama mais a sua atenção, vai ficar mais tempo armazenada. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para nós conhecermos um pouco sobre as alterações patológicas da memória. Nós vamos começar falando sobre a hipermnésia. A hipermnésia, ela é uma alteração da memória onde se tem o excesso dessa memória, um excesso dessa memória. Então, o paciente normalmente ele vai conseguir fazer um relato autobiográfico assim, com uma riqueza de detalhes muito grande. Então, informações extremamente excessivas daquela situação, um excesso de informação, de detalhes, daquele conteúdo, e muitas vezes perde ali um pouco também a clareza, porque como é muita informação, pode acontecer a perda mesmo da clareza, da organização desse conteúdo. É um fenômeno raro, porém pode acontecer. Outra alteração seria a amnésia ou a hipomnésia, que seria a perda parcial ou total das informações, das memórias. O paciente ele pode perder tanto a capacidade de manter uma determinada informação, como fixar essa informação, ou até mesmo evocar algumas informações, tá? E a gente vai ter alguns quadros ali de amnésia dentro de transtornos, por exemplo, neurodegenerativos, que é muito importante depois vocês, ao estudarem sobre esses transtornos, vocês compreenderem a fundo o que são as amnésias, os tipos de amnésias que nós temos. Aqui nesse vídeo eu quero trazer para vocês de maneira geral essas perdas, né, e essas alterações patológicas decorrentes da perda de memória. Outra alteração que eu gostaria de destacar com vocês aqui são as agnosias. A agnosia seria a perda da capacidade do reconhecimento de objetos, de informações, e aí nós temos vários tipos de agnosia. Temos a agnosia visual, a agnosia auditiva, a agnosia sensorial, enfim, é a perda realmente dessa capacidade de reconhecer, muitas vezes, a função desses objetos. Por exemplo, se a pessoa vai tentar descrever uma escova, e aí geralmente ela vai ter aquela dificuldade de dizer a escova, de dizer o conceito daquele objeto que ela está vendo. Então, às vezes, ela pode tentar descrever para vocês aquele negócio que a gente penteia o cabelo, enfim. E aí, o que acontece? Ela perde a capacidade realmente, muitas vezes, de nomear. Da mesma forma, som, né? Muitas vezes, se você pegar uma chave e fazer barulho ali perto da pessoa, ela vai ter uma dificuldade de identificar aquele tipo de som. Então, seria realmente a perda da capacidade de nomear tanto sons como os objetos que ela está visualizando. Muitas vezes a dificuldade de identificar até mesmo cores, que aí entra na agnosia para as cores, ou a dificuldade também em reconhecer rostos conhecidos, de familiares, que aí entra no que a gente chama de prosopagnosia. Então, existem diversos tipos de agnosia. Eu recomendo que também vocês depois leiam detalhadamente sobre cada um desses tipos de agnosia, porque é um tema muito interessante para que você possa ter conhecimento e domínio sobre esses termos. Obviamente, são muitos termos para nós utilizarmos, geralmente a gente não vai ter decorado tudo isso, tá? Então não fiquem apavorados, mas é importante que vocês conheçam, de maneira geral, essas alterações da memória, porque elas realmente estarão presentes em quadros que possivelmente você vai encontrar lá na frente e vai precisar fazer alguma avaliação.
tá? E pra gente finalizar, como bônus, para você que fica sempre até o final da aula, eu sempre trago aqui alguns instrumentos de avaliação, alguns instrumentos que vocês podem estar utilizando para realmente medir alguns tipos de memória, tá? E o próprio livro que eu indiquei para vocês, esse livro aqui, ele traz aqui alguns instrumentos neuropsicológicos, tá? Ele traz aqui, por exemplo, como indicação, os subtestes de vocabulário e o subteste dígitos, né, que estão contidos. O vocabulário, por exemplo, está contido no vazio, tá? Esse aqui que vocês estão vendo, tá? A escala. Mas o VISC também tem, o VAIS-3 também, então vocês podem estar utilizando, que lá vai avaliar essa memória mais imediata mesmo, essa memória também semântica, né? Ali no vocabulário a gente tem essa avaliação de memória semântica. E aí outra indicação que o livro traz para vocês é o teste de aprendizagem auditivo verbal, né? O RAVLT. Eu tenho ele aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse teste aqui, tá? Então, esse teste ele vai avaliar também essa memória de curto prazo, essa memória de longo prazo, a memória recente que nós estudamos aqui, tá? Hoje, então, é muito importante também que vocês conheçam esses conceitos de memória de curto prazo, de longo prazo, a diferença, porque a testagem ela vai servir para mensurar, né, essa memória de curto e longo prazo, mas é você que fará essa interpretação, é você que passará essa informação para o seu paciente, para o seu cliente, então é importante que você conheça muito sobre essas alterações de memória e a importância de vocês terem esse conteúdo de psicopatologia também, tá? Outro que o livro traz como indicação é as figuras complexas de Ray, tá? Que também vai avaliar mais a memória de processamento visual, esse processamento de evocação da memória também, ou seja, o resgate dessa memória, tá? Eu também tenho ele aqui. Figuras complexas de Ray é muito bom também para avaliar essa memória de processamento visual, então é importante que vocês também tenham esses conceitos, né? Para também conseguir avaliar melhor esses resultados. E outro que ele traz aqui como indicação é o teste de memória visual de rostos e teste de memória de reconhecimento, tá? Que aí a gente vai avaliar também essa memória visual e uma memória ali mais episódica, tá? Eu tenho também o teste de reconhecimento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui. Tá? O teste de memória de reconhecimento também é maravilhoso para avaliação dessa memória visual e essa memória de reconhecimento. Então, a gente tem ali vários instrumentos que vocês podem estar utilizando. O Neuropsilin, que eu sempre trago aqui para vocês nos vídeos, também tem um subteste aqui que avalia a memória, tá? Também essa memória mais visual, tá? E a memória de curto prazo, tá? Ele tem um subteste aqui de avaliação de memória visual e memória de curto prazo. Então, todos esses conceitos são importantes na hora de você elaborar um laudo, elaborar um relatório e também na hora de você, obviamente, avaliar essa testagem e chegar ali no resultado e passar esse resultado para o paciente. Gente, eu espero ter ajudado vocês. Obrigada por terem ficado até o final e não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com aquele colega, com aquele amigo que você acredita que precisa desse conteúdo. Deixa seu comentário aqui se essa aula te ajudou e não deixe de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu possa postar aqui nos próximos dias. Um grande abraço e até a próxima!